Meu nome é Lucas, eu sou responsável técnico da Skyfire. Eu estou aqui com o João, que faz parte do nosso departamento técnico também. E conforme a gente já divulgou, né, durante a semana e até na semana passada, a gente está iniciando hoje a nossa live sobre o nosso sistema híbrido, né? Sistema analógico híbrido. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de como funciona o sistema, quais são os equipamentos que compõem o sistema, quais são as centrais que fazem parte desse sistema e, de modo geral, como que você faz uma configuração. A gente não vai entrar em muito detalhe, né, João? Senão vai ser uma live muito extensa. Então, de uma forma rápida e prática, a gente vai falar um pouquinho sobre essa novidade, esse lançamento, né, para esse ano que a gente está colocando no mercado. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, João. Vocês podem interagir aqui com a gente, mandando perguntas, tá? Falando se tá dando para ver bem, se tá dando para ouvir bem, tá? A gente está aqui com a nossa equipe, olhando para tudo, tá? Vamos começar então falando do sistema, né? Aqui vocês, se olharem aqui atrás de nós nesse painel, a gente tem o exemplo do sistema, o sistema completo, por assim dizer, né? O sistema analógico híbrido da Skyfire. Como vocês podem ver aqui, esse sistema ele é composto por duas centrais. Exatamente. Uma central de maior porte e uma central com menor porte. É a CW e a CWX Skyfire, certo? E as duas centrais, as duas centrais são analógicas, as duas centrais são híbridas e elas compartilham diversas características, mas elas têm algumas pequenas diferenças, certo? Acho que a gente pode começar falando das características delas. Primeiramente, a gente gostaria de falar da central menor, né, que é um modelo mais compacto para obras um pouco menores, que é a CEW. Essa menorzinha aqui, né? Isso, exato. A CEW Skyfire ela é uma central de 250 pontos que possui dois laços, certo? Se quiser dar uma... Deixa eu abrir ela para vocês verem aqui. Como o João falou, né? Então ela compartilha dois laços. E aí que entra um pouquinho do conceito híbrido que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para explanar um pouquinho para vocês. Então você pode ter dois laços, ou dois laços cabeado, ou dois laços wireless, ou um laço cabeado e um laço wireless. Então ela possibilita você fazer obras pequenas, né, João? Não precisa ser uma obra muito grande. Se for uma planta razoável, ela consegue atender muito bem essa quantidade de dispositivos. Além dessa facilidade que eu falei para vocês, de você conseguir fazer um laço wireless ou um laço cabeado, que é o conceito do híbrido que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Até por ser uma central de 250 pontos e possuir dois laços. Então o sistema ele funciona com dois laços, sendo cada laço com uma capacidade de 125 pontos. E essas duas características elas são compartilhadas pelas duas centrais. A gente pode dizer que tanto a central menor como a maior, elas são centrais híbridas. Ou seja, são centrais que têm tanto o laço cabeado, quanto permitem a instalação do laço sem fio, dos equipamentos sem fio. Elas têm as duas possibilidades, dando maior versatilidade ao sistema, certo? Enquanto a menor, que é a CW, ela tem dois laços, sendo um cabeado ou um sem fio, ou os dois cabeados, ou até os dois sem fio, a central CWX, que já tem 6 laços, ela vai ter sempre no mínimo 2 laços cabeados. Mas ela também pode ser expandida para 4 laços sem fio, sendo 2 cabeados e 4 sem fio, portanto 6, e até 6 laços só cabeados. Eu sei que é um pouco confuso nas configurações, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar aqui pra gente, ou também se vocês quiserem depois entrar em contato conosco no WhatsApp ou qualquer ponto aí, a gente vai explicando melhor para vocês, a gente vai ter mais vídeos. Isso, vai ter treinamento também que a gente pode detalhar melhor, principalmente, né, os instaladores, as funções referentes ao laço. Como a gente não vai estender muito o assunto, porque seria uma live muito grande, né, João? A gente vai ter treinamentos sobre o sistema, então onde a gente vai detalhar as questões dos laços, a capacidade de cada laço wireless, cada laço cabeado, mas de forma geral, né, só para recapitular, a central menor, que é a nossa CEW, você tem 2 laços, onde você consegue fazer 2 laços cabeados ou 2 laços wireless, ou um laço cabeado e um laço wireless, mas sempre 2 laços. Agora, a menor, o João pode falar para nós. A maior, na verdade, o João pode falar para nós. A maior, igual a gente estava falando, são 6 laços, sendo sempre, no mínimo, 2 cabeados, e aí você tem a opção de ter
além desses 2 cabeados, 4 laços sem fio ou mais 4 laços cabeados, totalizando 6 laços. Então, isso dá para uma obra a versatilidade. O sistema ele também tanto funciona com equipamentos cabeados quanto com equipamentos sem fio. Essa é a grande mágica do híbrido que a gente vem trazendo. A gente trouxe também na feira, né? E a gente vem trazendo nossos stories, nossas redes sociais, e que a gente vai trazer agora para o mercado esse novo conceito de sistema, né? E falando um pouco, né, das características das centrais, né? Ambas centrais são analógicas, além de híbridas. Sendo centrais analógicas, elas são centrais que permitem, por definição, você controlar a sensibilidade dos equipamentos. Seria um avanço do sistema endereçável. Enquanto no sistema endereçável você tem cada equipamento com um endereço sendo lido pela central, no sistema analógico você também tem cada equipamento tendo um endereço, mas a sensibilidade, como por exemplo, a sensibilidade de um detector de fumaça, se ele vai apitar com menos ou mais partículas de fumaça no ar, ou a sensibilidade de um equipamento, um detector de calor. De calor, que possibilita, né? Se é uma temperatura menor ou uma temperatura maior para você fazer o disparo, isso tudo você consegue controlar na central, tornando ela ainda mais versátil em campo. Isso, você possibilita, né, dependendo qual for o ambiente, né, você possibilita fazer essa variação de temperatura. E seria a questão também que ela possibilita você, por exemplo, eu estou com um detector de calor que em determinado período o galpão, que ele esteja monitorando, a temperatura seja muito alta. E aí, se eu deixar ela muito alta, vai alarmar a todo momento. Então, eu consigo deixar além dessa temperatura, por exemplo, esse galpão a 50 graus chega facilmente. Eu vou deixar o meu detector de calor com uma temperatura para ele alarmar, por exemplo, a 70 graus. Eu consigo fazer isso através da central. Mas aí no período noturno, por exemplo, essa temperatura baixa. Então, eu tenho que abaixar a temperatura do detector também. Você consegue fazer essa versatilidade de deixar o quê? Períodos diferentes para o equipamento atuar. Então, o sistema analógico tem essa característica, né, João? É a famosa sensibilidade controlada pelo ciclo de dia e noite. Então, você pode definir qual que é o horário dia, qual que é o horário à noite, quais equipamentos vão ter a sensibilidade alterada pelo ciclo de dia e noite e quais vão ter a sensibilidade fixa. Isso tudo é a grande versatilidade do sistema, né? Exatamente. Para além disso, as duas centrais elas conseguem separar os equipamentos endereçáveis, além de serem separados por laços, você também consegue criar zonas, né, Lucas? Isso, exato. Facilita bastante também se você precisa, por exemplo, hospital é um bom exemplo, né? O hospital não pode ter, dependendo qual for o princípio de sinistro ou de incêndio, né? Não pode ter um alarme geral. Então eu quero setorizar esses alarmes para ter individualmente. Por exemplo, a UTI tem que ser um alarme específico para ele, pronto atendimento, outro alarme. Então você consegue fazer zonas de alarmes diferentes, onde você atribui os equipamentos que vai detectar, né, que seriam detectores, acionadores e assim por diante, e os equipamentos que vão alarmar, que seriam as sirenes. Então, a central menor, que é a CEW, você consegue fazer até 128 zonas. E a CEWX, ela também tem essa possibilidade da mesma quantidade, de 128 zonas. Sim, 128 zonas. Vocês vão perceber uma pequena diferença, porque a central menor, você consegue ter um indicador visual, que são os LEDs indicadores ali, até 16 zonas. Né? As 16 primeiras zonas são indicadas visualmente. Na CWX, você tem até 32 indicados visualmente, sendo expansível para 128 indicadores visuais. Exatamente. E as zonas vão ser, esses indicadores visuais vão proporcionar a capacidade de você monitorar por zona diversos estados, o estado de fogo, de falha, se aquela zona em específico está sendo testada, se aquela zona em específico está sendo desabilitada, está desabilitada, isso para todas as zonas. É um controle muito maior de como funciona o sistema de alarme de incêndio. É um sistema que você consegue ter um controle, né, e até a questão de monitoramento e configuração bem maior do que esses comuns que a gente vê no mercado, né? Além do que a gente vai falar do híbrido, o conceito híbrido também, que é um diferencial dela bem grande. Outra coisa também importante, João, é referente, como a gente está falando de sistemas tradicionais, as sirenes convencionais. Ela também possibilita você instalar sirenes convencionais e cada uma tem a capacidade para você instalar essas sirenes, que seriam a corrente de consumo dela. As duas têm saídas para até 800 mA. Sim.
E isso para as duas centrais. Para além de ter essa capacidade de 800 mAh nas saídas, ambas as saídas para sirenes convencionais são saídas programáveis e elas são individuais. Por mais que a capacidade delas seja compartilhada, ou seja, você pode ter 400 em uma e 400 na outra, ou 500 em uma e 300 na outra, mas você consegue controlar, você consegue falar, olha, eu quero que equipamentos tais zonas ativem só as sirenes que estão na saída convencional 1. Esses equipamentos não vão acionar o que está na saída 2. Isso é um ponto muito importante. As duas saídas de sirene convencionais são totalmente programáveis, permitindo você fazer mais uma separação, mais um zoneamento aí do seu sistema de detecção. Porque normalmente o que a gente tem, né? Principalmente em centrais endereçáveis, né? Você consegue fazer essa setorização, mas com sirenes endereçáveis. Sim. Então, a saída convencional, ela funciona, qualquer equipamento que alarmou, vai tocar. Então, você não consegue setorizar isso. Até consegue, mas você precisa de um segundo módulo para fazer essa situação. Agora aqui não. Com as duas centrais, você consegue fazer configurações específicas para cada saída de sirene. Então, é um diferencial que essas centrais trazem também referente ao sistema convencional de sirene. Sim. Uma coisa interessante eu vi aqui, alguém perguntando se o detector de chama também pode se conectar aos equipamentos sem fio, né? Aquele detector de chama que a gente tem, ele até está ali no canto do nosso painel. Tem no mercado também convencional. Tem no mercado também os convencionais. Tem endereçável que a gente vende para o outro sistema, mas pode continuar falando. Esse que a gente vende do endereçável, não, porque ele é de um protocolo específico. E são sistemas diferentes. Do sistema que a gente vende hoje, que é o sistema da JB QB5EI. No entanto, qualquer outro equipamento convencional, um detector de chama, ou seja, o detector de hidrogênio que nós temos aqui, os famosos detectores lineares também, que são convencionais, eles podem se conectar ao sistema sem fio, né, o sistema wireless, através do módulo. A gente tem um módulo que é o módulo de entrada e saída, que está do lado módulo aqui, ó. Que ele permite você fazer essa adesão dos equipamentos convencionais ao sistema endereçável e, consequentemente, ao sistema híbrido também. Então, ele permite também essa integração de outros equipamentos. Né? Ele só não vai ser o wireless, né? Mas você consegue integrar com o sistema da central. Pode ser tanto para o sem fio, quanto para o sistema cabeado também. Uma adesão também, um detalhe, o sistema é bivolt, tá? As duas centrais elas são bivolts, então você pode conectá-las tanto em 127 até 260 volts, tá? Então permitindo aí uma versatilidade de você utilizar fase ou fase neutra em diversos locais do Brasil, né, do país. Sem precisar ficar fazendo adaptações. Sim, né? O pessoal sempre pergunta sobre isso, né? Então é uma facilidade para os instaladores aí ter um sistema que seja bivolt. Bom, como a gente está falando sempre, né, sistema híbrido aqui, sistema híbrido ali, como é que funciona, então acho que agora híbrido, né? É um gancho para a gente falar o que é o híbrido, né, como é que funciona o híbrido, qual que é o conceito do híbrido e qual que é a facilidade, né, para ter um sistema híbrido, né? Eu acho que agora é a hora da gente falar um pouco sobre. Acho que a gente tem que começar partindo do que significa híbrido, né? Isso, exatamente. Então, híbrido, a gente tem escutado muito essa palavra por causa dos carros híbridos. Isso, exato. Todo mundo já coloca aí, né? Associa, né, sobre isso. Mas é basicamente isso. O híbrido é uma palavra que é utilizada para definir alguma coisa com duas características diferentes. Não necessariamente opostas, mas que sejam diferentes, formado por duas características. No nosso ramo aqui, como estamos falando de um sistema endereçável, essas duas características o cabeado e o sem fio. Isso, exatamente. Então, essas são as duas características que você geralmente tem os sistemas cabeados e você geralmente tem sistemas sem fio. O híbrido é um sistema que une as duas características, né? Unindo o melhor dos dois mundos, como a gente gosta de dizer. Né? Isso, que a gente divulgou até na feira, né? Isso. Para passar qual que é esse conceito. Então, a gente consegue unir as duas situações de formas não só independentes, mas eu consigo atrelar as duas também em questões de configuração, entendeu? Eu consigo fazer uma configuração tanto para um detector cabeado e um detector wireless para ativar uma sirene sem fio, por exemplo. Sim. Eu consigo fazer nessa central isso. Exatamente. E vamos esmiuçar melhor isso, né? Então, falando sobre aí a gente estava falando do conceito do híbrido, né? Então, o conceito do sistema híbrido é o conceito que une duas coisas, duas características, é o que a gente estava falando, né? Isso, o híbrido é uma palavra que define algo que une duas características. No nosso caso, o cabeado e o wireless. Né? Exato. Mas qual que é a grande sacada disso, né?
Falando um pouco sobre o cabeado primeiro. O sistema cabeado é aquele sistema convencional que a gente, mais convencional que a gente conhece, mais comum. O cabeado, você precisa ter um cabo que conecte o dispositivo até a central. E o meio de comunicação entre os dois, necessariamente, é o cabo, é um meio físico, né? E isso gera várias coisas que a gente já está acostumado. Custo de infraestrutura, custo. cabeamento. Então você também depende de fazer uma boa instalação, de garantir uma proteção, né? Uma proteção como, por exemplo, proteção por blindagem, Isso, né? exatamente. O eletroduto correto, o custo da posicionamento, infra também, o custo né? da infra. O custo Isso da infra. tudo são coisas que são exigências do cabeado. Mas no cabeado, uma vez que você parte o sistema comunicando os dois, você assegura que se tem continuidade no cabo, você tem comunicação de um ponto ao outro. Essa comunicação não vai Só variar, um ponto né? também, né, João? Às vezes pode até surgir como dúvida para o pessoal. O cabeado, ele funciona basicamente com duas vias. Então é um cabo positivo e o negativo. Esse sistema aqui é 2 vias. E a distância dele seria 1000 metros, utilizando o cabo de 1,5. 1,5. Blindado sempre, porque a gente está falando de sistema de detecção alarme de incêndio. Então, no Brasil, precisa ser um cabo blindado. Exatamente. E aí entra o diferencial, que seria o conceito para o híbrido, né? Que você consegue acrescentar um sistema totalmente sem fio à central. Então, ela vai ter essas duas possibilidades. Você pode utilizar equipamentos cabeado e pode utilizar também equipamentos totalmente wireless, sem fio. Wireless. Então você imagina um sistema que é todo cabeado. E aí você precisa, por exemplo, fazer a adição de um ponto em que você precisa de equipamentos sem fio. Você coloca o que a gente chama de roteador. Isso. Que é esse equipamento... Esse carinha aqui, que a gente trouxe um também aqui. Um roteador. Esse cara aqui. Como se fosse um roteador de internet. Então a internet da sua casa, você liga o cabo internet no roteador e o roteador vai emitir as ondas, né, por radiofrequência, no caso é 2.5 e 4 GHz na nossa internet, para o seu computador, para o seu celular. Já aqui, no sistema híbrido, a comunicação wireless se dá pela frequência de 433 MHz, né? Também homologado pela Anatel, a gente Isso, já tem exatamente. Selo, já tem tudo certinho. Né? E então você adiciona esse roteador ao seu sistema cabeado. Isso vai permitir que, daquele ponto em diante, você possa colocar equipamentos sem fio. Sim, exatamente. Que se comunicam por radiofrequência. E você não precisa fazer uma infraestrutura nova para você colocar esses novos equipamentos. E você também assegura, por causa da forma como é o sistema, que a comunicação está chegando diretamente no roteador sem nenhum tipo de interferência. Por quê? Porque o roteador é cabeado. Os equipamentos são sem fio. Isso. E aí que você ganha, né, na comunicação. Exatamente. Porque, querendo ou não, as pessoas às vezes ficam um pouco resistentes com o sistema ser totalmente wireless por conta dessa questão de perca de comunicação. Que aí existem vários fatores que podem influenciar nisso. Questão de infra do local, distância também. Sim. Barreiras, né? Algum equipamento que esteja, maquinário que possa interferir na mesma frequência eletromagnética. Isso, né? Na mesma frequência dos equipamentos wireless. Então, o roteador, ele é cabeado. Então, a comunicação do roteador com a central, a gente utiliza um cabo. Só que os dispositivos comunicam com o roteador sem a necessidade de utilizar um cabo, entendeu? Ele é totalmente wireless. Então, os dispositivos mandam o sinal, a comunicação para o roteador e o roteador repassa isso para a central. Exatamente. Então, é basicamente dessa forma que funciona esse sistema. Que aí entra também a questão, mas seria um ponto negativo eu ter um roteador cabeado, João? Olha, eu creio que a gente não pode chamar de ponto negativo, a gente pode chamar de uma possível solução. Exatamente. Certo? Então, se num sistema que é totalmente wireless, totalmente sem fio, você tem que ficar colocando vários e vários repetidores de sinal, desviando de barreiras, às vezes você encontra uma barreira metálica, Às vezes você encontra uma estrutura de concreto extremamente densa, uma distância muito longa que você não consegue transpor de forma fácil, ou muitas vezes, claro, nós temos equipamento e nós temos a instalação. Se muitas vezes na instalação ocorre algum tipo de erro e aí o sistema ele não fica tão bem dimensionado, o sistema e principalmente o cliente final vai sofrer com aquela perda de comunicação, aquele sistema com falha. Quanto com esse sistema aqui, você consegue garantir a comunicação
com o roteador. Traz a confiabilidade, né? É a confiabilidade do sistema cabeado com a comunicação sem fio. Então, se você tem uma barreira, você transpõe essa barreira com o cabo. Você não precisa ficar aumentando e explodindo o orçamento com mais 6, 7, 8 repetidores para desviar dessa barreira. Você transpõe com o cabo. Acaba economizando a questão do custo, né? Exatamente. Tem um outro ponto também muito importante, que eu acho que as pessoas acabam não tendo essa informação, né? Que é o seguinte: todos os nossos dispositivos wireless, eles trabalham com a bateria, que faz a alimentação para o equipamento funcionar. Então, quando ele está atrelado a um único equipamento, essa comunicação faz o dispositivo ter um consumo, correto? Se eu tivesse roteadores que, na verdade, nem seriam roteador, né? Seria repetidor de sinal, vários repetidores de sinais para um único equipamento, ele traria um consumo maior para obter essa comunicação com esses repetidores. Então, como a comunicação é exclusiva com um único roteador, o consumo da bateria do equipamento é bem menor, entendeu? Então, em questão de manutenção para o sistema estar funcionando referente às baterias, o custo é bem menor, porque você trocar uma planta total, por exemplo, 200 equipamentos, 300 equipamentos, trocar todas as baterias, o custo para fazer essa troca é muito grande, entendeu? Então, se você tem uma economia, um tempo maior de funcionamento dos dispositivos, você vai economizar em questão de ter que trocar num período menor essas baterias. Exatamente. Isso é garantido não só pela essa tecnologia de comunicação ponto a ponto, mas também pelas baterias de lítio, né? Então, o equipamento, ele tirei aqui da base, ele já deu falha. Rápida. Comunicação rápida, então, para vocês verem, o equipamento totalmente sem fio, comunicando com o roteador. E eu vou aproximar um pouco aqui para vocês darem uma olhada. São baterias de lítio de 3 volts. Tá vendo? Essa bateria aqui é o que garante a comunicação do equipamento, que garante a durabilidade do equipamento, a alimentação dele. E essa bateria, nessa configuração, né, unindo essa tecnologia ponto a ponto, junto com essa bateria de 3 volts, isso permite que o sistema garanta uma autonomia de até 10 anos. Isso, muita gente na feira, né, até ficava espantado, falou, mas 10 anos vai funcionar, né? Com esses argumentos que a gente está trazendo agora em questão de... Nem é questão de argumentos, né? É questão que o sistema funciona dessa forma e traz essa questão da bateria operar com uma quantidade mínima, né, às vezes, de consumo. Então, faz com que ela dure essa questão dos 10 anos. Então, por isso que a gente garante, se você tiver condições ideais, sempre se lembra disso, né, manutenção correta, os dispositivos funcionam corretamente, a central funcionando corretamente, a gente garante que funciona 10 anos, sim, a bateria dos dispositivos. Sim, exatamente. E agora falando um pouco do cara que é o coringa que faz a grande diferença nesse sistema, que é o roteador, né? Esse carinha aqui. O Lucas apresentou aí o roteador, que é esse equipamento aqui, conectado assim, a essa central aqui por cabo e a esses dispositivos por radiofrequência. Roteador e esse equipamento que permite que você torne um ponto do seu sistema sem fio. É um equipamento robusto, ele tem o grau de proteção IP65, ou seja, ele pode ficar ao tempo. É um ponto muito importante isso também, né? É protegido com diversos tipos de intempéries, então contra poeira, contra umidade, né? Então, dependendo aonde você tem que colocar ele, né, para fazer a comunicação com os equipamentos sem fio, não tem problema você deixar ele ao tempo, entendeu? Como ele tem um índice de proteção IP65, então você consegue colocar ele, dependendo se for numa área externa ou local externo, que ele vai conseguir operar corretamente sem problemas de interferência nele, entendeu? Outra característica desse dispositivo, o nosso roteador, ele possui 3 antenas, ou seja, você consegue posicionar a antena para o local, para a região onde os equipamentos estão instalados. Exatamente. Né? Então, quem já mexeu com o sistema sem fio, né, ele sabe que quando você tem um sistema, presta aqui, quando você tem um sistema sem fio, esse sistema, você coloca lá o seu repetidor e depois você tem que deixar a antena, geralmente perpendicular ao local onde estão os equipamentos, né? E muitas vezes a maioria dos repetidores só tem uma antena, né? Ou no máximo 2. No máximo 2. No máximo 2, Já vi no máximo 2. Com 3 você consegue
aí abranger todos os lados, né? Você consegue abranger o X, o Y, o Z. Tem um exemplo bem prático também, por exemplo, hotel. Hotel. Então, hotéis são divididos nos andares, então dependendo qual for a posição que você colocar, você consegue com um único roteador pegar tanto a parte do andar superior quanto a parte do andar inferior. Então, dá uma economia também na quantidade de roteadores que você vai utilizar na sua obra. Exatamente. E aí temos a tecnologia da antena também, que é uma antena omnidirecional, ou seja, uma antena que vai propagar o sinal para todas as direções, né? De forma uniforme para todas as direções, diferente daquelas antenas que são direcionais, né? Que elas só apontam para um local. Ele é que vai propagar para todas as direções, né? Já que a gente está falando em questão das antenas, entra também a questão da distância de comunicação. Então, qual seria, né, a distância que eu consigo colocar o meu roteador do meu equipamento wireless? Esse equipamento, esse roteador, consegue até 300 metros em área livre de comunicação do roteador para os equipamentos. Então, como ele é cabeado, ele vai estar até 1000 metros da central, o roteador, mas do roteador, de cada um dos roteadores até o equipamento mais distante, são 300 metros em área livre. Essa distância ela vai diminuindo conforme você vai tendo barreiras. Exatamente. Né? Porque as barreiras vão interferindo na capacidade, na intensidade do sinal, como qualquer sistema wireless. Exatamente. Não existe um sistema obsoleto que vai conseguir um sistema que consegue pegar todas as barreiras e vai continuar, por exemplo, os 300 metros. Mas 300 metros, um raio de 300 metros, todas as vezes que a gente vai fazer uma adequação em planta e você joga o raio de 300 metros lá, você vê que geralmente abrange totalmente o local da obra, né? Então, isso com um roteador. Você pode ter vários roteadores para você garantir em vários níveis. E esses 300 metros, por causa da direção da antena, não é só para os lados, mas também para cima e para baixo. Você coloca a antena aqui na horizontal, ele também vai garantir 300 metros para cima e para baixo, entre andares, né? Ou na diagonal também. Isso é uma grande... Exato. Então, com barreiras, a gente consegue ter até 3 barreiras, né? A gente pode colocar como alvenaria comum. Isso, por exemplo, 3 paredes de alvenaria comum, as paredes de 15 centímetros de concreto. Isso, exatamente. Né? A gente consegue uns 15 metros. Uns 15 metros. Já deixando como dúvida, né, e já respondendo também, eu comprei um equipamento, o seu sistema wireless. Eu vou ter que saber a questão de posicionamento e tal, a gente pode auxiliar, né, o cliente sobre isso. Então, ele mandando o projeto para nós, principalmente se for um projeto que a gente consegue abrir nos softwares, que a gente consegue fazer essa dimensão. A gente consegue posicionar na planta dele, onde ele pode colocar esses roteadores. Exatamente. Entendeu? Então a gente vai considerar diante do projeto a quantidade de barreiras, a grossura das paredes, se é alvenaria, se não é, se é drywall, também o posicionamento de cada um dos equipamentos em área externa, equipamentos em área interna. Nossos vendedores já fazem muito esse trabalho de olhar o projeto e, olhando para além do quantitativo, olhar quais são as necessidades do cliente em relação a equipamentos, a prova de tempo, a prova de explosão, mas a gente também vai trazer esse mesmo suporte nos sistemas híbridos. Principalmente depois que o cliente adquirir. Exatamente. Então a gente vai fazer um quantitativo e, fechado o projeto, a gente vai ter um projeto executivo, né, de sistema de alarme de incêndio híbrido, com os roteadores posicionados, onde vai garantir a comunicação para todos os equipamentos. Né? Isso, exato. Então, a gente dá esse suporte, né, para o cliente, tanto antes dele comprar os equipamentos. Eu estou com um projeto aqui, vocês têm como dar esse auxílio para eu saber a quantidade de roteadores e aonde a gente pode posicionar? Você enviando a planta para nós, a gente consegue dar esse suporte para vocês também. Sem dúvida. Outra questão também que a gente pode pegar referente ao roteador é a questão da programação com os equipamentos. Eu acho que a gente pode bater um pouco sobre isso. Como é que a central ou melhor, como é que o roteador vai fazer para reconhecer esses dispositivos? É apenas eu passar o cabo lá, ligar na central, pum, já vai reconhecer? É aquilo, por ser um sistema endereçável, os equipamentos têm que ser endereçados, né? Então, tudo vai iniciar lá no começo. Você vai pegar o seu equipamento, você vai colocar um endereço nele, com o DIP de seleção, colocou o endereço do dispositivo, ele está endereçado. Depois disso, você vai pegar o seu roteador. Aqui. Esse aqui são os DIPs que fazem a programação tanto do número do roteador quanto o laço que ele vai. Para os dispositivos também tem esse mesmo sistema de DIP. Então aqui a gente envia
em conjunto com o equipamento, né? Vai ter uma tabela com os DIPs, que você consegue colocar qual vai ser o número 1, 2, 3 e assim por diante. Então você consegue colocar no roteador o número do laço que ele vai ser, qual que vai ser o grupo, né, de equipamentos que esse roteador vai estar atrelado, e no dispositivo você coloca o número dele. E aí, a partir daí, a central já consegue, né, João, reconhecer tanto o roteador quanto o equipamento que vai estar atrelado ao roteador. Exatamente. Então, é como se você criasse famílias. Você vai ter a família daquele roteador. Aqueles equipamentos, até 32 dispositivos por roteador, são daquela família de roteador. Quando você tem um outro roteador, eles vão ser outra família. Então, são outros 32 dispositivos atrelados a ele. Só frisando, né? Como a gente está falando aqui de radiofrequência, está falando de comunicação por radiofrequência, comunicação sem fio, a gente precisa, como sempre, seguir as normas brasileiras. Sim. E ter a homologação da Anatel. Exato. Então, todos os equipamentos têm um selo Anatel. Todos eles passaram pelo processo de homologação e foram registrados numa banda de frequência que é permitida pela Anatel, que é 433 MHz, no caso dos equipamentos, para que garantir que eles não invadam e eles não sofram interferência com a internet, a rede 2.5, a rede 5G, né? Então é outra frequência, tá? João, você quer dar uma verificada? O pessoal está perguntando, aí a gente já consegue tirar algumas dúvidas. Exatamente sobre isso, né? O Kelpis Firmino, ele perguntou sobre isso, né? Sobre a interferência da rede de internet tradicional wireless 2.4 com a rede com a frequência, então, né? É justamente isso. Exato. Como os nossos equipamentos trabalham com uma frequência diferente do que é oferecida principalmente nas provedoras de internet, né? Então não vai ter essa influência. Então a 433 MHz não vai interferir nessa faixa de frequência. E isso, né, é uma questão de homologação. Então, se caso, né, tem equipamentos que trabalham na mesma frequência da faixa que o rapaz acabou falando, já está errado. Não vai funcionar corretamente. 2.4 não pode, né? Então, Giga, né? Por isso que essa homologação é uma atestado de qualidade, que o equipamento está homologado para operar na frequência correta. E aí a central ela também possui diversos canais. Então, digamos que você tem um outro sistema que funciona na mesma frequência e aí você não quer que sofra interferência. Você tem canais de modulação nas duas centrais para você fazer a troca do canal para que seu sistema não interfira nem sofra interferência de outro sistema que seja por radiofrequência. Exatamente. Um ponto importante também, João, que acaba surgindo a questão de perguntas, a quantidade de roteadores que eu posso instalar. Porque a gente tem capacidade de central 250 pontos e capacidade central de 750 pontos. É a mesma capacidade de roteadores que eu coloco tanto em uma quanto na outra? Não. Já. 250 elas são diferentes, né? Então, essa daqui você tem até 32 roteadores que você pode colocar. 32 roteadores com 32 Isso é um ponto que as pessoas ficam com dúvida também. Vamos esmiuçar isso para não se confundir. Né? Acaba gerando uma dúvida, porque é o seguinte, a capacidade que a central tem de quantidade de roteadores que eu consigo instalar nela é um ponto, e a capacidade que os roteadores têm de dispositivos wireless que eu consigo atrelar ele é outro. Então são situações diferentes que eu tenho que colocar, entendeu? Então são 32 roteadores na menor, com 32 cada equipamentos. Com isso, se você fizer uma conta matemática, 32 vezes 32 vai dar mais de 250 pontos. Isso. Mas a central não tem mais de 250 pontos. Se limita sempre à pontuação que ela tem. Entendeu? Para que tudo isso? É porque você pode ter uma quantidade bem grande de dispositivos por roteador para que você tenha essa versatilidade. Né? Se fosse só 4 por roteador, você tinha que utilizar todos os 32 roteadores só para abranger ali. Isso. Né? Por isso que ela tem essa capacidade tão grande, mas continua sendo 250. Já esse sistema aqui você tem até 64 roteadores. Esses roteadores você divide eles entre os laços de forma virtual por configuração. Então você pode ter até um máximo de 32 roteadores por laço. Ou seja, você pode pegar todos os 32 roteadores e colocar num laço só aqui. Você pode dividir em 2 laços. Isso, exatamente. Porque o laço ele é virtual. Então aqui eu vou ter a saída para o roteador. O laço 2 aí, né? Isso, para o roteador. Mas isso não significa que já seja o laço wireless. Não. Porque o que vai determinar o que é o laço wireless é o DIP que eu mostrei para vocês na hora que eu coloquei próximo da câmera. Então é ali que vai determinar qual que é o laço. A gente sabe que pode parecer um pouco confuso justamente por ser um novo conceito. Isso, exato. Mas se quiser saber mais, a gente tem a nossa documentação no nosso site.
A gente Manual, vai ter treinamentos, datasheet, né? vai ter os treinamentos também. Essa que a gente semana vai aí, ver. amanhã mesmo a gente já tem... Não, quarta-feira a gente já vai ter algum treinamento em São Paulo que já está fechada a turma já. A gente vai continuar abrindo turmas de treinamento para esse sistema com a mesma qualidade que a Skyfire vem trazendo nos seus treinamentos até hoje. Sempre dando o máximo de suporte e treinamento de forma gratuita, da forma como vocês sabem. Se quiser mais informações também, você entra em contato com o nosso comercial. Isso, o comercial já pode tirar todas as dúvidas referente a isso. Então, voltando, esse é o conceito para o roteador, que seria um equipamento, né, essencial para o funcionamento desse sistema wireless atrelado à central e virando em si um sistema híbrido, né? Tem mais alguma pergunta aí, João? Não. Ó, o Bernardo perguntou: o controle de sensibilidade dos dispositivos e detectores são realizados apenas com endereçamento ou essa alteração pode ser realizada via wireless? Também pode ser realizado para qualquer equipamento, né? É via wireless mesmo. Então, por exemplo, esse equipamento aqui já está registrado na central, está instalado lá no local já. Como é que eu vou trocar a sensibilidade dele? Eu não preciso mexer mais nada nele. Eu vou vir aqui na central, no menu dela, acessar o endereço dele e por aqui pela central, de forma totalmente sem fio, sem ter que mexer no equipamento, eu troco a sensibilidade. Isso permite pequenos ajustes depois da instalação já feita. Exatamente. Então foi feita a instalação, às vezes tem alguma condição que não foi prevista no projeto, no momento da instalação, e você precisa trocar essa sensibilidade depois. Você pode fazer isso só na central. Às vezes pode ser também uma dúvida que ele pode ter surgido, às vezes, a gente, né? Se ele estiver falando também de forma remota, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu consigo fazer essas configurações remotamente também. Sim. Por exemplo, você é um prestador de serviço em determinado local, hospital, hotel e assim por diante. Só que você não tem a questão de estar lá na obra naquele momento. Esse sistema tem um software que você consegue fazer esse tipo de configuração remotamente. Então, um pouco mais adiante agora na live, né, a gente vai falar sobre isso, se for essa questão da dúvida também dele. Sim. Vamos mostrar como que instala o dispositivo? Isso, vamos mostrar na prática então. Vamos instalar esse detector aqui então? Tá. De fumaça? Esse aqui é um detector de fumaça, tá? Então, tá aqui o detector. Ele tem a sua bateria e tem os jips, né? Eu vou mostrar aqui, ó, de novo. Lembrando que os jips é para você atrelar o número do equipamento. Então, qual que vai ser a numeração do equipamento que a central vai reconhecer através desses jips? Então, é um sistema binário, né? Isso. Todo equipamento, e além do manual da central, tem uma tabela com os números binários, caso ninguém consiga saber todos de cabeça. Exatamente. Então, vai essa tabelinha com as numerações e você consegue determinar sempre do quê? De 1 até 125, que é a capacidade máxima por laço, independente se for laço wireless ou laço cabeado. Isso. Esse detector de fumaça aqui, então, ele está com o grupo ou a família do roteador dele vai ser a família 0, o grupo 0. E o endereço do detector, aqui em binário, está com o 3 para cima, então é o endereço 4. Isso, endereço certo? 4. Então, a gente cumpriu a primeira fase, que é você endereçar o detector de fumaça. Agora a gente vai... Vou abrir aqui o nosso abrir roteador. O roteador. Vou segurar aqui. Lembrando que esse roteador aqui, ele está atrelado a essa central aqui. Essa central aqui, na verdade. É nessa daqui que ela tá? Beleza. Então pronto. Tô aqui com o meu roteador aberto. O roteador ali, ele tá no laço 2 e o grupo dele é o 0. Então, você tem grupo 0 roteador, grupo 0 dispositivo. Agora, como é que eu faço isso na central? A central, para você fazer a instalação dos dispositivos, você precisa mudar o modo dela de ativado para modo de instalação. Isso, é um ponto que a gente acabou não falando, né? Enquanto então você consegue... a central está no modo de instalação, ela faz automaticamente. Isso, é só ligar exato. que ela já registra. É tipo um bloqueio. O instalador foi lá e instalou a central, mas ele não quer que ninguém mexa em configurações, em nada do tipo da central. Ele deixa em modo de ativado, né? Que seria tipo um modo operador. É o modo de operando, né? Isso, exato. Então, para a gente poder alterar isso, a gente vai ter que entrar no menu da central. Vou colocar aqui a senha dela, né? Depois vocês vão ter acesso a isso na documentação. Entrei no menu da central e eu vou aqui no menu de configuração mudar ela para o modo de instalação. Agora ela está no modo de instalação. Estando no modo de instalação, eu posso começar a fazer essa configuração, certo? Então eu vou vir aqui no meu roteador,
Pode apertar ali 3 vezes, Lucas? Ele vai ter um botão aqui que eu dou um comando nele. O que é esse comando? Para ele buscar os equipamentos wireless. Então eu aperto 3 vezes aqui, ó, esse botão. 1, 2, 3. Foi? Deixa eu ver. Mais rápido. Ainda não. Aperta 2 vezes. 1, 2. Foi? Pronto. Duas vezes seguida, é porque eu tava apertando muito lento, né? Isso. Aí aqui, ó, você vai ver que um LED vai ficar piscando, então ele já tá procurando um novo dispositivo. Lembrando que ele fica piscando em vermelho, tá? Piscando em vermelho, isso. E aí no equipamento que você vai registrar, eu vou até aproximar ele aqui, ó, eu vou apertar o botãozinho dele aqui, tem um botão, e eu vou apertar ele aqui, ó, 2 vezes, acender os LEDs vermelhos. Acender o LED vermelho, ele já está registrado ali na central, viu? Ó, ela já até deu falha. Ela registrou o equipamento. Já deu falha porque ele saiu da base. Viu que ele está fora da base, que é uma proteção que a central também tem. Ela consegue supervisionar se o equipamento ele está na base ou não, para não haver furtos nem nada do tipo. Ela dá uma falha, tanto quando ele está sem comunicação, quando ele está só retirado da base. Pronto, agora que está retirado da base, novo equipamento, registrado na central, vou silenciar ela aqui. E agora que ele já está registrado na central, eu vou voltar ela para o modo de ativo, tirar ela do modo de instalação. Que seria aquele modo de operação, né? Que o operador vai visualizar se a central está com alarme, se ela está operando corretamente, mas não consegue entrar em configuração. Isso. Agora eu mudei no modo ativo, vou dar um reset nela. Pronto. O equipamento está instalado. Vamos fazer o teste para ver se está funcionando? Agora vai esperar ela inicializar. Enquanto ela está inicializando, a gente pode falar sobre... a gente fala aqui do detector de fumaça, mas a gente pode apresentar um pouco dos dispositivos, né? Isso, exato. Porque eu acho que também é o que gera dúvida. Depois a gente dá uma verificada nas perguntas do pessoal. Tem mais uma? Pode ver, então, a questão das perguntas aí, João. Deixa eu ver. Imagina num shopping com diversas lojas de grande porte e detectores nas proximidades para não interferir uns nos outros. O que deverá ser feito? Geralmente, cada cliente prefere sua central exclusiva. É aquilo que a gente tem de shoppings que tem vários sistemas diferentes, né? Sim, o shopping tem um entendi. sistema. Foi quem perguntou? Foi o Kellips. Então, é aquela questão, né? Eu consigo atrelar a sistemas diferentes. A questão do shopping que ele acabou perguntando é o quê? Existe a central do shopping, cada loja tem uma marca diferente de central. Mas a central do shopping precisa monitorar as outras, né? Uhum. Então, a central do shopping, a nossa central híbrida, consegue. Então, existem módulos que conseguem fazer essa comunicação. E pode ser também, ó, o módulo sem fio. Sim, tanto o módulo sem fio quanto o módulo cabeado, você tem opções para você colocar esses módulos e lerem o que está acontecendo na central de outro fabricante, ou mesmo se não for uma central, mas às vezes é um equipamento convencional que tem numa outra loja. Se for um equipamento convencional, você já pode pôr um módulo para convencionais, igual está aquele ali, que também vai ler de outras lojas, né? Então ele consegue fazer essa comunicação com sistemas diferentes. Ele só precisa ter também o seguinte, uma saída, por exemplo, se for uma central de outra marca, ela precisa ter uma saída de contato NA, Sim. onde ele vai conseguir monitorar a central de outra marca a partir do momento que ela alarmar. Alarmou, fechou o contato, nosso módulo wireless consegue monitorar esse contato. Isso. Conseguiu fazer o registro? Vamos fazer a ativação? Bora. Então eu vou alarmar esse... Você quer puxar ele para cá para não interferir nos outros? Spray? Isso. Então a gente instalou esse detector de fumaça, atrelou ele ao módulo e vamos ver se ele está operando corretamente, né? Então vamos lá. Jogou aí a fumaça no dispositivo. Vamos ver se ele jogou quantidade suficiente de fumaça, né? Tá lá. Aí já... Então ele alarmou tanto as sirenes wireless e a gente colocou também para alarmar tanto a sirene convencional. Isso. Um outro ponto também importante a gente falar, né? Sirenes wireless. Que a gente acaba sempre falando, detector wireless, acionador wireless, acaba esquecendo de falar um pouco sobre a sirene. Então, o sistema também tem a sirene wireless, totalmente independente de cabear para ela funcionar. Por bateria, igual isso, exatamente. E aí, só que ela é um pouquinho diferente em questão da quantidade de baterias que eu instalo. Então, a sirene, ela utiliza 4 baterias.
que dá essa possibilidade, né, dela tocar o alto-falante dela e, além disso, o LED de comunicação dela também. Então, uma sirene audiovisual. Isso. E não sei se vocês perceberam aqui, ó, já ativou aqui o LED 1, que é da zona 1. Então esse equipamento ele já foi instalado, ele também já foi instalado dentro de uma zona, porque o endereço dele já estava registrado nessa zona. Então você tem uma separação por zona aí também. No caso, se eu quisesse tocar só a sirene wireless, dava sem ativar, por exemplo, a convencional. Então a zona faz essa facilidade, né? Falando aí da pergunta, né, sobre o módulo de entrada, a gente tem, ó, esse módulo de entrada, ele está supervisionando ali um botão, né? Isso, se o Lucas exatamente. apertar o botão... Então aqui, por exemplo, vamos supor que esse botão seja uma bomba de ativação para um sistema de gás, por exemplo. E aí eu quero saber, toda vez que esse sistema de gás ativar, eu quero saber pela central quando ele alarmou. Então ele está atrelado a isso. Ou, por exemplo, um sistema de pressurização manual. Eu quero que o sistema de pressurização ativou, eu quero saber quando entrar através desse módulo. A gente colocou esse cooler aqui, ó, que aí a partir do momento que eu fazer esse acionamento manual, o módulo vai fechar o contato para ligar. Se vocês verem aqui, ó. Apertou o botão, segurou até acender o LED ali do vermelho do módulo. Quando ele viu que ativou ali, ó, ele viu que ativou, fechou o contato seco do botão, o botão fechou o NA, o módulo viu que tinha fechado esse NA, mandou para a central, na programação dela, ó, ativou o módulo, a entrada do módulo foi ativada, vou ativar a pressurização. Aí ela ativa o cooler. Então, é também um sistema que possibilita, né, fazer automações de modo geral. Então, preciso ativar um sistema de pressurização, preciso ativar, por exemplo, a gente estava falando de shopping, eu quero que a central faça esse comando... Você reiniciou? Está reiniciando. Tá. A central, eu quero que, a partir do momento que a central do shopping alarmar, eu quero que abrem todas as catracas. Essa central possibilita fazer isso também, entendeu? Então, independente qual seja a automação que você precisa fazer, esse sistema do modo geral, tanto a central maior quanto a menor, possibilita fazer isso de forma totalmente prática, né, vamos dizer assim. Então, é um ponto importante também. Eu acho que, para além disso, que a gente pode falar, conta com uma gama total, uma gama completa de dispositivos, tanto wireless quanto cabeados. Então, a gente tem aqui, ó, acionador manual sem fio. Então, aquele acionador manual que não é quebra-vidro, ele é por acrílico, você ativa, ele vai descer o acrílico, você pode rearmar ele. Isso, ele é rearmável. Detector multissensor, calor e fumaça, tá? Os dois, tanto esse quanto de calor, quanto de fumaça, só calor ou só fumaça, os três têm controle de sensibilidade, tá? E, por exemplo, para esse daqui que é multissensor, controle de sensibilidade separado. Você consegue controlar como vai ser a sensibilidade de fumaça, como vai ser a sensibilidade de calor. É um ponto muito importante. Então, se você consegue ter essa facilidade, né, de ajustes de sensibilidade num único equipamento, para as duas situações. Sirene, audiovisual endereçável, wireless. Tem a questão também dela ser a prova de tempo, né? Que a gente acabou não falando. Essa sirene tem os dois modelos, tanto a prova de tempo, IP65, quanto também para a área interna, que é IP42, né? Então, sirene endereçável cabeada, consegue ter instalação de sirene convencional, módulo de entrada aqui embaixo, módulo também de entrada e saída, cabeado, que é o equivalente àquele módulo ali. A gente tem aqui os detectores endereçáveis de fumaça, endereçáveis de calor, e ali com o módulo convencional você tem os detectores convencionais. E ali tem um isolador de curto também, para fazer a proteção, aquela proteção que a norma pede também, né, para o laço. Esse do convencional também é importante, não sei se a gente acabou falando muito rápido, né? Então você consegue utilizar equipamentos convencionais, por exemplo. Eu tô com uma obra que no meu sistema era convencional, mas eu não quero perder esses equipamentos que estão lá. Detector, acionador e assim por diante. Eles trabalham com 24 volts também, que era o sistema anterior. Então, com esse módulo aqui, eu consigo atrelar todos os equipamentos convencionais na minha central, que ela vai conseguir monitorar essa zona de equipamentos também individualmente. Então, tem como atrelar, né, um sistema convencional com o sistema híbrido aqui também. Sobre
completando a linha, né? Temos repetidor. Esse repetidor é um repetidor muito particular, né? A central tem a capacidade de você colocar esse painel repetidor que ele espelha aquilo que está na tela da central, mas além disso, você também consegue, através de uma senha específica, liberar o repetidor para também ser uma extensão do menu da central. Então você consegue configurar esse repetidor para que lá onde o repetidor está, distante 300, 400 metros da central, lá, por exemplo, lá na portaria, ou lá no fundo, na brigada de incêndio. Isso, ou na sala de administração, por exemplo. O repetidor controla a central de forma distante. Claro, você tem um código de acesso para garantir a segurança, para que não é qualquer um que vai chegar no repetidor e mexer na central. Sim, exatamente. Você precisa ter o código. Mas você coloca o código e você consegue utilizar o repetidor quase como se fosse uma central escrava. Isso, é um espelho. Uma extensão do teclado da central. Porque normalmente o que acontece, né? A repetidora, como o nome diz, ela só vai replicar os alarmes. Então, alarma o equipamento, ela vai informar. Só que nesse caso aqui, não. Você consegue acessar as configurações da central. Então, fica como se fosse uma central escrava, né? Basicamente. Só não vai ter as saídas de laço. Mas em questão de configuração e de monitoramento, né? É como se fosse uma segunda central. Então, esse repetidor aqui é um equipamento também que tem um controle, né, bem maior para o sistema como um todo. Tem mais alguma pergunta aí, João? Só frisando, né, igual eles estavam perguntando. O roteador é cabeado, tá bom? O que é sem fio total é os dispositivos, né? Então os dispositivos são por bateria, totalmente sem fio, mas o roteador é cabeado. Igual a gente conversou lá no começo da live. Se quiser voltar, depois a live vai ficar gravada, vai ser disponibilizada aí para vocês verem. Voltar na nossa explicação, né? Isso, exato. Mas tem o material também no nosso o fato de ser cabeado gera uma confiabilidade também, uma facilidade de você transpor barreiras. Também ajuda na questão do custo, né? Você vai colocar uma quantidade menor de roteadores e a questão da comunicação vai ficar bem menor. Tem um consumo que a gente falou das baterias que vai ser bem menor. Por isso que o sistema é híbrido, né? Isso, por ele ser cabeado, não é um ponto negativo, né? Porque muitas pessoas colocam como isso, mas não é um ponto negativo ele ser cabeado. Porque, como a gente já falou, né, ele traz uma confiabilidade, economia de bateria, comunicação, que é também um ponto muito importante. Então, traz isso. Outra coisa também que a gente estava falando dos dispositivos de modo geral, a gente tem também como deixar o nosso acionador com um índice de proteção maior também, né? Que é essa capa protetora que você utiliza. Então, a gente comercializa também essa capa protetora que deixa tanto o acionador cabeado quanto o acionador wireless. Utilizando essa capa, ele vira um IP65. Então, a proteção dele para você utilizar em áreas externas também serve para as duas situações, ou para o cabeado ou para o sistema wireless fizeram também. Uma pergunta aqui que é um gancho interessante. O Danilo Cardoso perguntou se a central de alarme permite o acesso remoto via software supervisionado. É o gancho para a gente falar sobre o software, então, João. E aí a gente já pode falar sobre um dos pontos finais para a live de hoje, mas que também é um diferencial dessa central. Muito interessante software também. De configuração, muito interessante. Software de configuração e software de monitoramento, certo? Então a central tem os dois softwares e os dois softwares eles podem os dois softwares eles podem se comunicar com a central tanto por via cabo, o cabo RS232, né? Que você conecta o cabo na central, conecta no PC e eles vão comunicar, mas também você tem um módulo Wi-Fi que permite que a central se conecte à rede Wi-Fi. Lembrando, vamos trazer esse adendo. Uma coisa é a comunicação wireless dos dispositivos. São situações diferentes. É diferente. Essa comunicação do roteador para os dispositivos é a comunicação wireless. Que é 433 MHz. Não tem nada a ver com Wi-Fi, tá? A central, só ela, não os dispositivos, consegue se comunicar por Wi-Fi com o módulo, com Wi-Fi, a rede Wi-Fi normal. Você coloca o nome da rede, a senha, aqui na central ela se conecta ao Wi-Fi, e aí você consegue, com tanto software de configuração quanto software de monitoramento, em qualquer local que você tem a rede Wi-Fi, acessa a internet, monitorar a central, só puxar o IP dela. Que foi o caso, né, que o rapaz acabou perguntando antes, que a gente deu um adendo,
Que é aquele caso da pessoa que o instalador, ou a empresa instaladora, que precisa fazer uma manutenção, está com um contrato de manutenção, mas não pode ir até o local naquele momento. Então, através do software de configuração, ele consegue, por exemplo, eu quero saber se determinado equipamento está alarmado, eu quero ajustar a sensibilidade de um equipamento sem estar lá no local. Exatamente. Da sua casa, de casa, você vai... Eu preciso nomear uns dispositivos que instalaram recentemente. Eu preciso fazer uma lógica de um grupo, de uma zona, de uns dispositivos de sirene. Consigo fazer tudo isso através desse software. Toda a configuração da central que você faz manualmente, você também consegue fazer pelo software de configuração e também consegue fazer remotamente por Wi-Fi. Isso, exato. Então é um software que traz, né, uma facilidade. Vamos dizer assim, uma facilidade, principalmente para quem tem um cliente em contrato de manutenção, um cliente recorrente, que você sempre está lá, você consegue fazer esse atendimento, essa configuração, essa programação do sistema do cliente de forma remota, então facilita. E outro ponto também é o software de supervisão, que também é um software bem completo, onde a gente consegue inserir, por exemplo, uma planta. Exatamente, software de monitoramento é um software que é totalmente personalizado. Então, como o Lucas disse, você consegue pegar a planta do projeto, vários níveis de planta, ou seja, vários andares, várias telas. Posicionar os dispositivos. Colocar os dispositivos na planta conforme o projeto, conforme você quiser, criar botões para ativar uma área, para abrir uma planta, abrir outra área, criar zonas. Tudo isso você consegue fazer totalmente gráfico no software de monitoramento. Você mesmo vai lá, configura, conforme você quer, conforme o cliente quer. Isso. E aí, depois, o sistema vai ficar sendo supervisionado remotamente por Wi-Fi, olhando lá a central. Então, se, digamos, você está lá numa usina de álcool e açúcar, tocou o alarme lá no fundo, lá onde faz a queima da cana, ele vai mostrar, lá no local tal, dispositivo tal, foi disparado. E vai mostrar direto no software, e você vai conseguir ver graficamente onde que está acontecendo aquele alarme. Traz um controle bem maior, né? E você consegue ter a questão do monitoramento remoto bem maior. Porque normalmente o que tem é só software subiu e mostrou qual que é o equipamento e onde ele está instalado. Aqui não, você consegue ter um controle bem maior. Onde está instalado, qual que é o local, os dispositivos, consegue silenciar, por exemplo, a central através desse software. Uma outra diferença. Com um operador no local, um usuário no local... Isso, exatamente. Você precisa... Liberando a central, você consegue ter esse acesso. Você consegue do software remoto acessar. Então você pede, você vai lá e, você é um instalador, eu quero mexer na central remotamente. O que significa? Não é só configurar, mas mexer como se você estivesse apertando os botões. Dar um reset no sistema, ativar ou desativar uma sirene. Inclusive ele replica, né, no software. Ele replica. Esse mesmo teclado, ele consegue replicar no software. Então você consegue ter os botões de acesso, né, virtualmente com a mesma tela da central, entendeu? Aí para isso você pede lá, liga lá para o cara, pede um acesso, vai aparecer uma senha para o usuário lá, ele vai passar a sua senha lá do seu computador em casa, você coloca a senha e pronto. Você tem controle total da central. Exato. Remotamente. Outro ponto também que a gente sempre estava falando sobre a questão de certificação. Então a gente falou que a central, todos os equipamentos wireless, ele tem, né, essa homologação pela Anatel. Então traz essa qualidade para os dispositivos sem fio. Um diferencial para o sistema também híbrido que a gente traz é a certificação que ela traz para o sistema de alarme de incêndio como um todo. Então ela traz uma certificação EN54. Então é bom a gente dar uma frisada, né, sobre qual que é o peso, né, dessa certificação para sistemas de alarme de incêndio. Então, a EN54, como alguns de vocês devem conhecer, não sei se todos, mas é uma certificação baseada numa norma internacional, uma norma europeia. A EN54, por ser um sistema importado, ou seja, que já foi testado e retestado muitas e muitas vezes, que funciona e é amplamente utilizado aí na Europa, em várias partes do mundo globalmente, ele possui essa certificação em todos os equipamentos. Então, na central, nos detectores, os modos, as sirenes, o acionador manual, todos têm a EN54 certificada com o selo do laboratório BSI, do laboratório britânico, que foi feito todos os testes, então é um sistema importado e totalmente certificado. Porque, querendo ou não, né, principalmente os instaladores, sabem como é que funciona dependendo qual for a obra do cliente final. Então acaba exigindo para saber
se o equipamento tem uma certificação, que é uma confiança também, uma qualidade, Exatamente. né, para o equipamento. Então, o sistema híbrido ele traz essa qualidade, essa confiabilidade também por ser EN54. Sem dúvida. Acho que é isso, né, João? A gente tentou trazer de uma forma, né, bem resumida, né? Mas tem muita coisa ainda para explorar. Sim, eu acredito que já deu basicamente 1 hora de live aí, né? Mas eu acho que a gente deu para passar para o pessoal, né, sobre o que a gente está apresentando esse ano, né? O objetivo dessa live é para vocês conhecerem mais esse equipamento, mas para aprofundar, é necessário fazer treinamentos que a gente vai disponibilizar. Futuramente a gente também vai ter mais vídeos desse sistema no YouTube, da forma como você já conhece, com a qualidade que vocês conhecem da Skyfire, tá? Então, as dúvidas que vocês estiverem tendo aí, estou vendo que subiram várias dúvidas, vocês podem ir mandando aí no nosso Se quiser tirar mais algumas aí, João, vamos aproveitar um tempinho para a gente... Eu abri para poder fazer pergunta e a gente seleciona as perguntas Tá, deles. beleza então. Tem o do Gabriel. Se quiser falando algumas, a gente já pode. Pode. Ó, eu consigo ler um aqui, ó. Gabriel, perdão, posso ter perdido essa informação. Quantos roteadores é possível instalar num laço até, na central menor, 32 roteadores no máximo, sendo 32 por laço, e aqui 64 no máximo, somando os 4 laços sem fio, tá? Então você pode fazer 16, 16, 16, ou você pode fazer 32 e colocar os outros 32 nos demais, e assim por diante. Outra coisa que às vezes pode gerar dúvida para o Gabriel é o seguinte, que ele acabou perguntando por laço, né? Por laço. O roteador ele não é instalado no laço, por exemplo, o mesmo laço dos equipamentos cabeados. Então o roteador é instalado num circuito diferente dos laços dos equipamentos do laço cabeado. Então por isso que a placa que faz a comunicação com os roteadores é diferente da placa que comunica com os equipamentos cabeados. Por isso que essa suporta uma quantidade menor do que aquela, porque a placa daquela possibilita uma capacidade maior por ser uma central com capacidade maior, né? Exatamente. E além disso, tudo isso vem com a tecnologia atestada pela EN54, que é a norma mais antiga que a gente tem de detecção e alarme de incêndio do mundo. A gente sabe que o sistema de detecção e alarme de incêndio ele foi desenvolvido primeiro lá em Londres, lá na Europa, e eles foram os pioneiros na parte de normatização. Então, todas as normas que vieram por consequência, depois a ISO, depois a NBR aqui do Brasil, que foi baseado na ISO, utilizaram a EN54 como base. Então, um sistema muito bem consolidado. Tem mais alguma aí pra gente tirar rapidinho de dúvida para os meninos? Acho que, olhando aqui, acho que é isso. Leonardo, vocês já responderam, né? Isso, já. E aí, se forem tendo mais dúvidas, se forem tendo mais questões, também se quiserem fazer perguntas para nós, para que a gente possa, às vezes, a gente às vezes não vai responder pelos nossos canais, mas trazer um vídeo, né? Às vezes as pessoas querem saber mais sobre alguma coisa, aí, a gente faz um vídeo específico sobre a sua dúvida. A gente vai trazer vários vídeos também pontuais de cada equipamento. Então, por exemplo, a gente vai apresentar o roteador, vai apresentar alguns equipamentos em específico. E vocês trazendo como sugestão, né, João? A gente pode jogar de uma forma geral todas as dúvidas. Mas também, só refrisando, né, do que o João falou, tem o suporte técnico, que a gente faz parte, então você liga diretamente para nós. Tanto eu, o João, tem o Andrei também que faz parte, o Ítalo em São Paulo também que vocês podem ligar. Tendo dúvida técnica referente a como instala um equipamento, como opera o equipamento, sugestão referente à questão da planta, da obra que ele precisa, a gente consegue tirar essas dúvidas também. Além do treinamento. Então, com os contatos comerciais que vocês têm, vocês podem verificar a questão de agenda para ter esse treinamento com vocês, que também é muito importante. Acho que é isso. Todas as nossas informações estão aí nos nossos canais. Você pode olhar na descrição do nosso canal no YouTube. Isso, a gente tem o YouTube, também Instagram. Sobre Skyfire no Instagram, tá? E é isso. Eu acho que é isso, né, pessoal? A gente fica por aqui. Espero que todos aproveitem. Vai ficar salvo no nosso canal também do YouTube, então o pessoal pode rever as lives, rever essa live ou outros conteúdos que a gente tem também. E no Instagram a gente sempre vai postando também as novidades. Então o pessoal pode seguir, compartilhar e entrar em contato também conosco, principalmente com o comercial, para saber um pouco mais sobre esse sistema e fechar negócio também, que é o importante. Exatamente. Né? Então, beleza? Foi um prazer. Obrigado a todos pela presença. Um abraço a todos, viu? E até mais. Um abraço.